Também gostaria de informar a todos que durante a palestra da professora Cris, vocês mantenham os fones desligados e que também, durante a palestra, vamos iniciar a gravação. Então, desde antes, a gente avisa a todos, estará sendo filmado, gravado, aliás, essa participação. Então, inicialmente, boa noite, professora Cris. É um prazer estar com a sua participação novamente em um evento nosso aqui, mesmo que seja virtual. Então, a professora Cris, ela é doutora pelo programa de pós-graduação em literatura brasileira da USP, pelo Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Ela também é mestre em literatura literária pelo programa de literatura de pós-graduação em literatura e crítica literária da PUC São Paulo. Tem uma vasta experiência na docência, no ensino também. Ela tem várias áreas de interesse, aos quais uma das que eu posso dizer também tem os seus dotes de literários. Recentemente, a professora criou esse livro, no ano passado, Posso Tocar Seus Olhos, pela editora Urotá. Esse livro é um livro memorialístico e, ao mesmo tempo, poético, ao qual ela dá um pouco, né, na escrita, sua experiência com a literatura, né? Então, também aconselho a vocês entrarem em contato com esse livro. E ela também acabou de lançar um livro mais recente, né? Algo que ela já vem estudando há muito tempo, que é a Clarice Lispector, e ela que chama assim, uma ideia de para Clarice Lispector, pensar, Bordas Testemunho, que foi lançado agora em janeiro de 2021, no qual ela vai falar um pouco sobre a obra, sobre a escrita, sobre os paratextos, sobre os prólogos, enfim. Ela organiza de uma maneira poética e, ao mesmo tempo, crítica a respeito do texto clariciano. Então, se vocês tiverem desejo também de adquirir esse livro, podem ver que está disponível na Amazon também, tá certo? Então, vocês têm a oportunidade de escutá-la. Então, é um prazer tê-la conosco, professora. Ah, que apresentação mais generosa, mais bonita, Ivan. O prazer é meu. Eu quero agradecer pelo convite outra vez, né? De estar aqui nessa casa que me acolheu com tanta alegria o ano passado. Estamos todos aí enfrentando esses limiares da vida, né? Cotidiana. Então, eu espero que a gente possa ter uma boa prosa. Quero agradecer aos organizadores do evento também e ao UFPB e dizer que eu pensei em algumas coisas para a gente conversar, né? Eu fiz um pouquinho de anotações para me nortear, porque senão eu posso me empolgar, passar do tempo, me perder, enfim. E a minha prosa aqui com vocês, ela vai se dar a partir dos 4 núcleos que estão no título do meu trabalho, que é Limiares do Mal, né? O resto e o testemunho em A Hora da Estrela da Clarice. Mas antes de chegar em A Hora da Estrela, antes de falar mais sobre A Hora da Estrela, eu queria fazer algumas considerações como uma espécie de linha de continuidade, né? Que vai trabalhar alguns conceitos que eu considero importantes. Então, assim, eu gostaria de começar pensando junto com vocês, né? Que A Hora da Estrela é um livro bastante atual, um livro publicado em 1977, todo mundo sabe que é o último livro de Clarice, né? Mas eu acho que dentro desse nosso cenário contemporâneo, né, em que se recusa fartamente e com alegria, infelizmente, a cultura, né, e a verticalização do conhecimento, a reflexão crítica, o olhar para a alteridade, né? Então, eu penso que falar sobre A Hora da Estrela me exige bastante pensar em dois conceitos como espécies de paradigmas, vamos dizer assim, né? A partir desse texto, que esse texto ilumina, que são a vergonha e a resistência, né? Eu estou aqui pensando nesses conceitos a partir de uma reflexão crítica que faz o Deleuze no seu abecedário, no tema que ele escolhe, que é resistência, né? Ele vai dizer para a gente algo muito interessante, né?
que assim, a arte é sempre um gesto de resistência, a gente sabe, né? Mas ele diz uma coisa interessante que é algo assim, a resistir é dar potência a uma vida que foi aprisionada. Eu acho isso tão bonito, né? E dentro disso, ele nos faz uma reflexão um pouco mais verticalizada sobre a questão da vergonha, né? Ele pergunta, dentro da resistência e de poder dar potência a essas vidas aprisionadas, né? De que maneira significaria nos perguntarmos o que é que os homens fizeram? Como é que os homens que nos representam, nós como humanos, né, puderam fazer determinadas coisas e ter determinadas atitudes, né? Eu vou ler aqui um trechinho, estou abrindo aqui o texto, dessa fala do Deleuze, que eu acho mais pontual e interessante para a gente pensar. Ele diz assim, ó, como alguns homens puderam fazer isso? Alguns homens que não eu. Como puderam fazer isso? Eu me pergunto, como eu compactuei? Não me tornei um carrasco, mas compactuei para sobreviver. E uma certa vergonha por ter sobrevivido no lugar de alguns amigos que não sobreviveram. É um sentimento muito complexo. Acho que na base da arte há esta ideia que consiste neste sentimento muito vivo, uma certa vergonha de ser homem, que faz com que a arte consista em liberar a vida que o próprio homem aprisionou. Fecho aspas. Eu gosto muito, gente, de pensar com o Deleuze nisso, porque pensar a questão da vergonha, né, é também fazer a gente se questionar de que maneira a gente suporta certos meandros do real. E a partir daí, com esses dois paradigmas em mãos, né, a vergonha e a resistência, ecoando sempre pelo que está lá em A Hora da Estrela, que a gente já vai falar, né? Eu queria esclarecer um pouquinho a linha de continuidade, a linha dessa tessitura que eu fiz entre esses 4 conceitos que estão no título da palestra, que são limiar, mal, resto e testemunho, tá? Então, assim, eu queria começar esclarecendo que eu tomo aqui limiar na esteira da reflexão de Walter Benjamin, né? Que pensa o limiar não como alguma coisa próxima de fronteira, tá? Ele pensa o limiar na questão de contaminação, de zona movente e de zona de indeterminação. Então, de que maneira este limiar, né, tem que ser rigorosamente diferenciado de fronteira, ok? Então, a gente tem que ficar com a ideia daquilo que acolhe fluxos, que acolhe contrafluxos, que acolhe movimentos de transição e que se liga, de alguma maneira, a um próprio método de pensamento, de elaboração de escrita que é peculiar ao Walter Benjamin e que, com certeza, a gente pode encostar um pouquinho na prosa da Clarice, né? Então, desse modo, o que nos faz pensar, né, que lugares de reflexão para esses limiares nos importam? Não é? Eles vão ver convergir, né, em toda uma poética da Clarice, uma espécie de antimétodo, né, uma espécie de não classificação da sua poética, justamente por estar neste lugar de limiar. E é nesse lugar de limiar que, no meu ponto de vista, se faz roçar um certo mal, ok? Vejam, eu não vou usar aqui o mal ligado a uma tradição sobre a maldade, né? Seja ela uma maldade peculiar a um personagem representado por uma figuração numa literatura, não é? Nem ao mal como uma espécie de traço de personalidade, tá? Eu vou usar aqui o mal pensando justamente naquilo que eu gosto de chamar como ponto de convergência, né? Num lugar em que o gesto humano sofre uma espécie de apagamento ético, eliminando a possibilidade de distinção entre o que é humano e o que é não humano, fazendo emergir situações extremas, não é? Dentro das quais, evidentemente,
Tudo que converge para o humano pode ser configurado como uma exceção da própria ética dentro dos paradigmas da vida cotidiana, ok? Então, esse mal vai sublinhar alguma coisa parecida, alguma coisa próxima, né? Como há uma questão que eu li há poucos dias, eu nem li o livro ainda, estou lendo o prefácio, mas eu lembrei dessa fala do Sartre, que ele faz um prefácio belíssimo, interessante, curioso, para o livro do Frantz Fanon, Cores da Terra, né? E nesse prefácio, o Sartre vai dizer o seguinte, vou abrir aspas aqui. Na sujeição, não basta ameaçar um sujeito, humilhá-lo, excluí-lo, é preciso também violentar a sua compleição física, fecho aspas, né? Então, gente, é muito interessante pensar no seguinte: não basta que se ameace um sujeito, né? Não basta humilhá-lo, né? Ele precisa ser consideravelmente violentado, brutalmente violentado, numa dimensão em que a forma de vida deste sujeito vai oscilar entre uma vida matável. Aqui já estou entrando um pouquinho no léxico do Jojo Agamben, que é um teórico que eu gosto muito, que me influencia, não é? E que a gente tem, de um lado, então, essa vida matável, e de outro lado, a vida civilizada, não é? Daí, o terceiro conceito que vem no título, que é essa vida matável é uma espécie de resto, não é? É a vida que pode faltar ao chamado da própria vida. Não é? Parece muito complexo, mas não é. Infelizmente, a gente assiste a isso no cotidiano nosso, né? Quer dizer, essas vidas que não estão dentro das categorias e nem das instâncias jurídicas, políticas, sociais e culturais, né? Elas não fazem parte, de fato, dessas categorias, porque essas categorias sequer as observam, né? Então, elas são apenas, muitas vezes, engrenagens que fazem os motores sociais caminharem, mas não são incluídas, tal como a Macabeia que a gente vai ver, né? Então, dentro dessa concepção de resto, é aquilo que tem uma lacuna, é aquilo que não pode ser dito, é aquilo que não tem lugar para fazer o seu dito, o seu discurso, né? Então, são vozes inaudíveis dentro de uma sociedade, né? Deste modo, a gente lembra que são pares de Macabeia, percebe? São pares de tudo aquilo que a sociedade não quer ouvir, não percebe. Então, aí está contido também um pouco desse conceito que, antes de chegar em Macabeia, na obra da Clarice, a gente tem a Janaír, a gente tem o Mineirinho, né? A gente tem Eremita, a gente tem as crianças com fome, enfim, desse modo, né? Eu gostaria de perguntar e de pensar com vocês, depois a gente vai conversar um pouco, né? Para essas pessoas, para essas vidas matáveis, ou vidas nuas, entrando numa concepção do Jojo Agamben também, não é? O que é que resta? Não é? Vejam, a gente infelizmente está assistindo as pessoas irem às ruas, irem às filas de açougues, etc., pegando ossos para fazer sopa, né? Na nossa atualidade, né? Na nossa situação atual. Então, assim, parece que a teoria sempre está muito distante de nós, ou a ficcionalização, mas eu queria muito que a gente pensasse que não é só isso, né? Então, essas vidas matáveis, que muitas vezes a gente vê e finge que não vê, para que elas não nublem um pouco a paisagem organizada da nossa sociedade, né? Elas fazem emergir esta pergunta: o que resta para elas, não é? Deste modo, eu chego no quarto conceito, que é o conceito de testemunho, né? Resta para elas o testemunho daqueles que possam dizer por elas, né? Mesmo que essas outras pessoas que falarão por elas, no caso da Hora da Estrela será o Rodrigo, né? E, como a gente sabe que tem esse espelhamento em abismo, Rodrigo Macabeia e Clarice, né? Por mais que esses outros não alcancem a inteireza das suas vivências, né? Não alcancem as suas dores, ainda que essas falas
vejam, não vão tocar jamais o extremo das suas experiências, né? Ao menos é possível tocar um ponto nevrálgico, onde a vergonha de ser homem faz a sombra, né? É neste ponto nevrálgico que a gente tem que pensar que na maior ou na mínima distração do nosso pensamento, é quase como se a gente tivesse uma cumplicidade com esse esmagamento. Então, que a gente não se distraia, né, de tudo isso e que a gente possa não banalizar este mal, nem normalizar este mal estrutural, muitas vezes, né, e que, assim, a gente tem que pensar, seja ele estruturado de que forma for, né, pelas instâncias políticas, pelas instâncias jurídicas, pelas instâncias sociais, culturais, e até nos convívios mais micro dos nossos convívios do nosso prosaico cotidiano, né? Que a gente não se deixe esmagar, né? E que a gente não se distraia, que a gente não distraia o pensamento para ouvir, ver e acolher esse grito dessas vozes nuas, né? Então aqui eu queria lembrar, antes de entrar no texto propriamente dito da Clarice, da Hora da Estrela, né? Que a Clarice foi uma pessoa, né? Uma escritora, uma pensadora de extrema lucidez, né, desde seu início. Como a gente sabe, ela fez a faculdade de Direito e ela tem alguns textos produzidos nesta época, né? E ela tem algumas crônicas que também vão falar sobre essa relação da Clarice com a falta de lugar à alteridade, né? Um desses textos que eu acho muito interessante, não sei se todos conhecem, não é tão famoso assim, né? É um texto, gente, ela vai fazer com 22 aninhos de idade, né? Foi publicado não, foi escrito em 1942, quando ela cursava a faculdade de Direito, né? E se chama Observações sobre o Direito de Punir, né? E esse texto vai refletir essas preocupações da estudante de direito, Clarice, ela estava muito, vamos dizer assim, atravessada pelos conceitos de poder, de punição e de direito, né? Eu vou ler um trechinho só para vocês terem um pouco de noção do que a Clarice pensando nesta relação do direito, né? E nessa relação do direito, democracia e sujeito, que nos interessa para pensar a Macabeia, né? Eu abro aspas, começa exatamente assim o texto. Não há direito de punir, há apenas poder de punir. O homem é punido pelo seu crime porque o Estado é mais forte que ele. A guerra, grande crime, não é punida, porque se acima de um homem há os homens, acima dos homens, nada mais existe. Né? Veja que interessante, né? E aí ela vai desenvolver nesse texto ainda uma reflexão sobre assim, o direito de punir geralmente aparece porque determinadas instituições vigentes, né, se sentem ameaçadas por pensamentos opostos àquilo que elas pregam, né? E, de certo modo, esse chamado crime seria, na verdade, um ataque a essas instituições e elas poderiam perder as suas estruturas. Então, por meio disso, ela vai defendendo de que, de certo modo, a questão jurídica, social, política, etc., deveria ser revista, porque nem sempre, muitas vezes, o que é considerado crime seria apenas um modo de dizer de outra maneira, né? Ideias opostas ou reflexões diversas que seriam uma espécie de ameaça. Isso é um texto de 1942 e está naquele livrinho que foi publicado agora nessa reedição da Rocco, também bem bonita, chamado Outros Escritos, que traz alguns textos do início da produção da Clarice, né? Junto com isso, né, a gente também pode lembrar, para depois desaguar na Macabeia, né, que a Clarice, gente, foi uma pessoa, uma mulher, uma menina, uma criança que atravessou muitas coisas difíceis na vida dela pessoal, né? Então, assim, a gente podia lembrar aqui como que ela faz a sua travessia de chegada ao Brasil e sempre assistindo a uma dificuldade de
tanto de pertencimento, né? Quanto vivenciando sempre um deslocamento e a procura de um lugar para aquela família deslocada que fugia, né, das perseguições e que chega num estado de pobreza enorme, né? Então, quando Clarice tem outra crônica que ela fala o que eu gostaria de ter sido. E nessa crônica ela vai desenvolver a ideia de que o que ela gostaria de ter sido mesmo era alguém que lutasse pela justiça dos homens. É belíssimo o texto, né? Por quê? Porque ela vai tentar desenvolver aí uma espécie de reflexão crítica a partir daquilo que ela via, né? Nos mocambos de Recife, quando ela era menina e ia visitar as casas dos mocambos aos domingos, ela diz, né? E ela, o que ela via, ela dizia que ela prometia a ela mesma que um dia ela não deixaria que aquilo continuasse dentro das questões sociais, né? E aí ela termina a crônica de uma maneira que a gente acho que não vai concordar muito com ela, não, né? Porque ela diz assim, eu cito, né? Lembro de como eu vibrava, de como eu me prometia que um dia essa seria a minha tarefa, a de defender o direito dos outros. No entanto, terminei sendo e tão cedo. Terminei sendo uma pessoa que procura o que profundamente se sente e uma palavra que o exprima. É pouco, é muito pouco, fecho aspas. Bom, eu discordo que seja pouco, porque este profundamente e esta palavra é que dão lugar a todas essas outras vozes, né? Então, ela não fez muito pouco, né? Ela fez muito por meio da sua literatura, né? O rumor dessas vidas nuas, desses estados de privação, dessas pessoas menos privilegiadas, às quais ela se refere, inclusive, na crônica, né? Esse rumor reverbera por toda a prosa da Clarice, né? Então, assim, nós temos personagens perfiladas, acinzentadas, que vão emergindo em suas insignificâncias, em seu apagamento, dos labirintos desses limiares do mal, né? Dos labirintos de um mundo social em que essas legiões de estrangeiros, né, vão aparecendo como espectros, né? Ao mesmo tempo indispensáveis pela engrenagem e, ao mesmo tempo, totalmente dispensáveis, sem convite para entrar nesse mundo que parece ser dos outros, né? Então, essa normatização de uma certa violência, subjetivação, de uma certa destituição de um lugar social a qualquer sujeito, né? E da invisibilidade do outro dentro da ordem do mundo, não são toleradas pela Clarice, né? A sua literatura testemunha tudo isso, pois a dimensão social vai transitando no interior daquilo que é mais essencial para o escritor, né? Que são os seus jogos enunciativos, na permeabilidade dos sujeitos e no espaço da língua, de onde fala essa multidão anônima, né? Abrindo um fecundo espaço para a reflexão da dimensão ética da narrativa da Clarice, né? Aqui eu vou entrando um pouquinho mais agora na obra A Hora da Estrela, né? Para falar um pouco sobre este Rodrigo, né? Este narrador que vai acolher, né? Feito um detrito, feito um lixo de fato, né? Esquecido, a figura da Macabeia, né? Em certa altura ele diz assim, eu cito: ela era um acaso, um feto jogado na lata de lixo embrulhado num jornal. Há milhares como ela? Sim, e que são apenas um acaso, fecho aspas. O narrador, portanto, vai testemunhar, né, o que a cidade grande esmaga, ele tropeça naquilo que ninguém vê, no caso Macabeia, que representa essa legião de pessoas, né, e faz disso a sua matéria vertente, né, a sua narrativa. Essa moça nordestina, excluída da escala social, e que vai vagar por uma cidade toda feita contra ela, não vamos esquecer, né? Ela é uma espécie de sombra, de reflexo, exatamente onde o gesto ético do humano falhou. Mas como pensar? Eu fico pensando sempre, me faço essa pergunta sempre, eu queria que vocês se fizessem também, né?
Como é possível pensar, gente, na exclusão de uma parte do humano? O que é que significa, então, né, olhar o outro como não semelhante ao homem, ao humano? O nordestino, o migrante, é um não semelhante, por acaso? O negro, o pobre, a mulher são não semelhantes? As leis, as normas, as determinações é que fabricam essa dessemelhança. Por que é que Macabeia é esse outro que não domina, não articula a língua dos homens? Então aí eu deixo uma pergunta, e aí eu quero sublinhar, não é? Que a literatura da Clarice dá testemunho de quê, afinal? O que ela está testemunhando? Claro, veja, a gente sabe que a literatura da Clarice não é uma literatura de testemunho, não é isso que estou dizendo aqui, né? Todavia, a presença do compromisso ético que se anuncia nos seus textos, né, vai inscrevendo na sua prosa uma espécie de gesto testemunhal, né? Essa obra, A Hora da Estrela, para mim, é uma espécie de ressonância desse gesto testemunhal, né? Ou seja, nos meandros dessa vida nua da Macabeia, né, que está diretamente relacionado a estratégias de controle e de poder, e a um modo de sujeição ao qual o indivíduo é submetido, né, é neste lugar que fala o testemunho da Clarice. Sobretudo porque ela vai nos dar de presente, vejam, como última obra, né, que arremeda toda a sua procura da sua obra de tantos anos de produção, né, ela começa em 44, 43, 44, e a última obra de 77, né? Então, dentro disso tudo, né, nesse arco que a gente pode ver, essa pergunta, esse gesto testemunhal está no lugar que a Clarice entende que é o mais desumano, que é aquele que não dá voz, que é aquele que não dá palavra, que é aquele que não dá discurso a essas vidas miseráveis, né? Então, se a gente pensar assim, o sujeito que não tem discurso, qual o seu lugar no mundo? Né? Esse sujeito que apenas balbucia pequenas ideias, que é o caso de Macabeia, o que ela quer dizer? O que diz Macabeia? Quem ouve o que ela diz? Né? O que foi acontecendo para que essa personagem fosse ficando cada vez mais destituída daquilo que nos honra, vou pôr entre aspas, né? O daquilo que nos constitui como humanos, que é a língua. Então, desse modo, a gente tem que pensar mesmo que nessa figura miserável da Macabeia está um gesto profundamente ético, da Clarice e do Rodrigo, por consequência. Né? Existe uma citação da Nadia Gottlieb, que eu gosto bastante, que ela vai falar sobre a condição de vida da Macabeia, e ela diz assim, abro aspas, a miserável nordestina que leva uma vida miserável, num quarto de pensão miserável, onde dorme após dias de trabalho miserável, como o datilógrafa medíocre num escritório miserável. Neste mundo adverso, em que nada tem, quando alguma coisa quer, frustra-se. Não há lugar para este ser existir como sujeito de sua própria história. Fecho aspas. É forte isso, né, gente? Enfim, todo um vazio social, portanto, vai se colar a essa faísca de vida que é Macabeia, né? E que não tem direito a nada, nem ao sonho, nem ao lugar social, e muito menos à língua. Né? A sua pobreza é tamanha que, diz o Rodrigo, às vezes, antes de dormir, sentia fome e ficava meio alucinada, pensando em coxa de vaca. O remédio, então, era mastigar papel bem mastigadinho e engolir. Aqui eu volto a lembrar vocês, né, do que fazem as pessoas hoje para conseguirem tentarem se alimentar, certo? Então, nesse rastro, né, enfim, desta vida miserável, me parece que ela carrega uma cicatriz contínua, uma cicatriz que nunca para de doer, não é? Uma cicatriz que se move no rosto, quase invisível da Macabeia, não é?
revelando na sua carne a extensão de um estado de exceção que virou regra, a extensão de um mal que virou regra. Não é? Essa cicatriz, portanto, intermitente, não é? Faz ecoar aqui um pouco da ideia que defendem Agamben, Jacóia Júnior, Seligman, enfim, uma tradição de pensadores aí sobre a questão de Auschwitz, que, evidentemente, cada coisa no seu lugar e na sua potência dentro da história. Porém, o que esses teóricos nos ajudam a entender é o seguinte, que, na atualidade, há uma certa extensão da lógica dos campos de concentração nas estruturas políticas contemporâneas. Infelizmente, a gente está vendo isso no Brasil hoje, né? Eu vou citar um trechinho do Jacóia que ele diz assim: não devemos retomar Auschwitz como uma experiência que não nos pertence no hoje. Auschwitz é toda uma estrutura jurídico-política onde pode acontecer uma transformação da política em vida nua. É um projeto político. Auschwitz não é o iluminável, o outro que está longe, o absurdo. É o que fazemos aqui e agora. Eu acho que essa fala do Jacóia, né, com certeza, pode ser pensada como um campo estriado, configurado no cenário dessa não lógica que Macabeia faz ver com tanta clareza, né? Então, as relações que indicam esses aspectos possíveis, obviamente, né, vão apartando o espaço desse campo, que parece tão longínquo, né, para zonas muito mais próximas, muito mais amplas, né, onde as sombras desse modo de vida e desse modo de pensar a sociabilidade, né, vão fazendo totalmente uma sombra. Então, Rodrigo, todo o tempo, nos apresenta a Macabeia como uma figuração quase desumana. É amarelada, ela é como se fosse um fantasma suave e terrificante de uma infância sem bola, sem boneca, magricela esquisita, andando de leve por causa da esvoaçada magreza, que vivia com ar de se desculpar por ocupar espaço no mundo. Há, portanto, por meio dessas indefinições e definições, né, evidentemente, o caráter de uma violência e de um modo exposto a tudo que é limítrofe. Talvez possamos dizer aqui aquilo que foi legado pela lógica dos campos, portanto, né, que é uma lógica desse biopoder que vai aparecendo, contaminando lugares multiplicadores de uma experiência irredutível. Desse modo, um resto atravessa o contínuo da história, manifestando-se de diversas formas nessa sociedade contemporânea. Aqui a gente tem que lembrar que a Clarice escreve A Hora da Estrela em 70, né? E a gente tem ali uma sociedade do controle total, né? E a Macabeia deseja, se vocês se lembram, adquirir os bens dessa sociedade que são bens plastificáveis, né? São bens de consumo como a Coca-Cola, o cachorro-quente, Mary Morrow, né? A cartomante a qual ela vai, ela descreve a sala da cartomante, da casa da cartomante, tudo é de plástico, achando aquilo tudo uma maravilha que ela poderia consumir, né? Então essa indústria cultural, né, essa indústria do consumo vai ser criticada por Clarice na figuração da Macabeia, que vai repetindo esses valores sem nem entender o que eles representam, né? Enfim, assim o relato de Rodrigo incomoda e fere a nossa leitura, com certeza, né? Convocando-nos a escutar, mesmo no caminho de tantos nãos dados à Macabeia, uma insistência afirmativa para um relato possível de uma vida que falta. O narrador insiste, mesmo ferido com esta realidade, como eu já disse, né? Ele insiste em seu encontro com o outro, que é Macabeia, num quase impossível caminho onde o testemunho e o resto transbordam numa convivência intrínseca. Entoando a voz daquilo que não para de significar por meio do seu apagamento, de seu desaparecimento, o Rodrigo nos fala de um legítimo desejo para Macabeia. Ele diz assim:
quisera tanto que ela abrisse a boca e dissesse. Porque ela não tem voz, né, gente? Todos os diálogos da Macabeia, enfim, tudo que ela vai dizendo e que vai reportando e que vai fazendo a gente pensar é sempre incompreendida. Os diálogos que ela tem com o Olímpico de Jesus são incompreensíveis, né? Ela fala, ele não entende o que ela responde uma outra coisa. Quando ela conversa com a Glória, a amiga dela, que pergunta para ela assim, Macabeia, ser feia dói? Aí a Macabeia diz assim, eu não sei, acho que dói um pouco, mas você que é feia, o que você tem a me dizer? Aí a Glória fica muito brava com isso, né? E aí ela responde assim, mas é que às vezes eu me dou um pouco. Ela pede uma aspirina para a Glória, e aí a Glória diz assim, mas dói como? Ela diz, não sei, aqui dentro. Então vejam, é uma personagem que, apesar de tantas ausências, tantas negativas, ela tem a delicadeza do delicado essencial, como diz a Clarice, né? De fazer perguntas que ela gostaria de saber o que está dentro do nome, ela gostaria de saber o que é cultura, mas nada, este mundo social ao qual ela faz parte, né, nesses limiares, nessas zonas de que ela deseja ultrapassar a zona de impossibilidade que ela tem, não permite a ela saber nem conhecer nada dessas coisas. Então ela continua esvaziada, apesar de desejante, né? Enfim. Assim, né, se revela. Eu já estou indo, daqui a pouco eu termino para a gente bater um papo, que eu acho bom, não ficar muito teórico, né? Mas eu queria dizer só mais umas consideraçõezinhas aqui, não é? Assim se revela o irredutível abismo que separa a Macabeia da palavra. Sua vida existe sem nada significar, mas por meio do testemunho de Rodrigo, ela rasga a narrativa feito uma lâmina de uma profunda consciência ética. A violência se incorpora ao corpo de Macabeia, cravejado, tal como de Neirim, de ferrugem, no caso agora de Macabeia, de ovários murchos, de mau cheiro, de ombros curvos, de uma cara que pedia tapa. Mas ela insiste, como um ícone de muitas vozes, ralas de tantas Marias, moradoras em quartos abafados e sujos, né? A gente lembra que a Macabeia, ela dividia o quarto com algumas Marias das lojas americanas, né? Vão vendo esses símbolos dessas indústrias, dessa indústria cultural, como referi, né? A violência, portanto, de todo esse mal ao qual quero me referir aqui, fazer essa reflexão com vocês, né? Escorre na narrativa de Clarice e vai cada vez esvaziando a vida de Macabeia de possibilidades. Mas tem um determinado acontecimento antes do final do livro que entra como uma chave irônica, né? Que é o aparecimento da cartomante, Madama Carlota, né? Que parece que vai dar a Macabeia um novo destino. Não sei se vocês se lembram, né? E aí, textualmente, o narrador fala em alguma altura lá que a vida da Macabeia vai ser mudada, e vai ser mudada por palavras. Porque a Madama Carlota vai ler o futuro da Macabeia, né? Deixando essa nordestina bastante aturdida, porque ela vai dar a Macabeia aquilo que ela nunca teve, a consciência de ter uma vida e de ter um futuro. No entanto, aqui vai reverberar algo bastante curioso, né? Um dos títulos dessa obra, que tem 13 títulos, né? Um deles é Quanto ao Futuro. Só que em algumas edições eles não preservaram isso, né? Mas na edição primeira, e em outras, agora nessa última também, a gente tem que lembrar o seguinte: esse título chama-se Quanto ao Futuro. Ele vem ponto, quanto ao futuro, ponto final. Então, este quanto ao futuro de Macabeia é um futuro emparedado, né? É um futuro que não tem nem para lá, nem para cá. É um futuro da presentidade, inclusive, né? Desse modo, a gente tem que se perguntar de que maneira é uma pergunta sem interrogação, porque não vem a interrogação na escrita da Clarice, né? Então, cada vez mais a gente vai vendo que o futuro que a Madama Carlota lê para Macabeia, né, é um futuro de uma vida que não é a sua. Mas Rodrigo escolhe interpelar a palavra fabuladora, vamos dizer assim, né? A palavra
ficcional de Madama Carlota e contrair e, em a contrapelo, né, dar outro futuro para Macabeia, né? Diante desse atordoamento que a personagem fica, porque ela teria um futuro lindo, casaria com um estrangeiro, ficaria rica, todos aqueles símbolos, né, e sinalizações de uma vida projetada para um além muito distante, né? O Rodrigo interpela, né, num gesto de grande interdição, este futuro anunciado pela voz da Madama Carlota, né? E o destino, abro aspas, explosão. Sussurrou, veloz e guloso. É agora, já chegou a minha vez. E enorme, como um transatlântico, um Mercedes amarelo pegou-a. Então, a simbolização daquele estrangeiro, né, mata, atropela, Macabeia a lançando no meio-fio, e isso vai compor na narrativa, né, o único destino possível para Macabeia, que não é este futuro enlatado, que não é este futuro supremo, né? Ou seja, a intercessão da morte, né, é o acorde extremo desta vida nua. É o único gesto ético possível que Rodrigo poderia ter. É dar a ela a possibilidade de se apropriar de si mesma nesse único instante final, né? Então, desse modo, Macabeia, essa nordestina anônima, compõe a paisagem como um estertor mudo. Ela fica inerme no chão, né? No canto da rua, abro aspas, talvez descansando das emoções, e viu entre as pedras do esgoto o ralo capim de um verde da mais tenra esperança humana. Hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia de minha vida. Nasci. Fecho aspas. Enquanto Macabeia agoniza no meio-fio da sua vida nua, atravessando a cidade, a cena, a voz de todos os filhos esquecidos da história emerge. Filhos do nada, filhos do não, cujas vozes fazem ecoar, famintas, outras tantas vozes, dentro de um coro invisível que anda pelas grandes cidades, pelos grandes sertões, nos quais a norma, a lei e o negacionismo tropeçam e seguem sem olhar para trás. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, meus queridos. Espero que tenha me feito entender aqui. A gente pode conversar. Não sei se passei um pouquinho do tempo, Ivan, estou ainda no tempo. Enfim, muito obrigada. Não, tá perfeito. Parabéns, professora, pela sua fala. Como sempre, Obrigada. o dom de ser professora mesmo se parece na sua fala, até na sua acadêmica, né? Que poucos têm desenvoltura. Se volta. Parabéns, entendeu perfeito. Inclusive, estou até recebendo mensagem no privado elogiando, viu? Os bastidores, eu que agradeço, gente. Para mim é um livro tão incrível, né? Desperta tanta coisa. Enfim, eu fico até emocionada quando eu falo da própria Macabeia, porque ela consegue atingir a gente naquilo que há de humano em nós, que tomara que ainda haja sempre muita coisa, né? Muito obrigada, Lindalva. Olha que graça. Eu que agradeço. Não sei se me fiz entender, se a gente pode conversar aí um pouquinho. Então, pessoal, fiquem à vontade para fazer seus comentários, tirarem suas dúvidas. Podem ficar à vontade para tirar o microfone, né? Sim, Desativar a o. câmera, o E poder microfone, o falar. cafezinho, tudo que estamos aí.